Está no ar o programa Lições da Bíblia. Chegamos à última semana desta longa temporada que tivemos aqui no programa, estudando um tema fantástico que mexeu muito com a minha vida. Eu acredito, deve ter mexido muito com os teus valores também, com a tua vida. O tema geral dessa semana, desse trimestre, dessa temporada, foi Meus Pequeninos Irmãos servindo aos necessitados. E nesta mudança de valores que nós tivemos juntos com todos os convidados, eu tenho uma convicção de que teremos telespectadores da Novo Tempo muito mais praticantes daquilo que Deus deseja que nós façamos em nossa experiência cristã. O tema desta semana vai ser uma comunidade de servos. E eu volto a receber os amigos que já estiveram com a gente nas duas últimas semanas. Eu falo com o pastor Edmilson Lima, que já esteve com a gente aqui em 2 semanas anteriores. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pastor Edmilson. Alegria sempre nossa, pastor Lanza, estar aqui compartilhando sobre a palavra de Deus, e em especial esse trimestre inteiro, não é? E a gente pôde conhecer melhor o plano de Deus com a ação solidária. E eu quero aqui relembrar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja missionária e é uma igreja solidária. São duas coisas que estão de mãos dadas. E só no estado de São Paulo, nós temos cerca de 2.000 postos de atendimento, de ação solidária da igreja para com a comunidade. Eu aproveito e mando um abraço para cada um desses líderes que estão ali com amor, com compaixão, para abraçar as pessoas e representar bem a Jesus Cristo. Claro, eu disse aqui São Paulo, mas nós temos aí Brasil afora, todo, né? Todas as nossas igrejas, elas além de ser um posto de pregação da palavra de Deus, são também postos de ação solidária adventista. E é legal isso aí. Perfeito. O pastor Edmilson, ele trabalha no escritório da Igreja Adventista para o estado de São Paulo, sendo responsável por todas as regiões do estado de São Paulo e trabalhando justamente nessa área missionária, nessa área do estudo da Bíblia, através deste manual de estudos, que é a Escola Sabatina, e também atuando na coordenação geral da Ação Solidária Adventista para o Estado de São Paulo. Exatamente, pastor. Muitas ações, muitas bênçãos. Abraço a todos os amigos deste grande território, bem como de todo o Brasil, amigos que estão nos acompanhando também. Juntamente com o pastor Edmilson, o Sérgio Monteiro, que volta também ao programa, está com a gente mais uma vez, responsável pela Ação Solidária Adventista, pela área missionária e pela Escola Sabatina da região administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Sul, a parte sul do estado, que é a Associação Paulista Sul. Exatamente. Bem-vindo, pastor Sérgio, mais uma vez ao programa. Muito obrigado, pastor. É um prazer estar aqui, né? O pastor Edmilson mandou um abraço aí para todos os amigos do Brasil, desta área, né? Tanto da Escola Sabatina, missionária, como da ASA. E eu quero mandar o meu abraço especial ali para os nossos irmãos, nossos amigos da região sul de São Paulo, né? Claro. Líderes de Escola Sabatina, da ASA, também de Ministério Pessoal. É um prazer trabalhar com eles ali, servirmos juntos como uma comunidade. É isso aí, exatamente. E nas últimas 2 semanas brincamos aqui com a forma do pastor Edmilson sempre falar e se referir às pessoas. Ele chama as pessoas de uma forma muito nobre, como nobrezas. Posso explicar? Pode explicar. Sabe por que eu chamo as pessoas de nobreza? Entendeu? Olha, há um pensamento da escritora americana Ellen White, que ela diz assim, que aqueles que têm o hábito de estudar a palavra de Deus têm nobreza de caráter. Olha só. Eu li esse pensamento, falei, rapaz, aqui está um bom adjetivo para um cristão, nobreza, né? Por isso, então, eu digo, olha, nobreza, pastor Laércio Lanza, nobreza, pastor Sérgio, você é um nobreza de Deus, amém? Que bom, e como que bom. acontece com a maioria dos apelidos, né? De chamar os outros de nobreza, Volta pra gente. acabou voltando para ele. Ele é conhecido como nobreza, claro. O nobreza. Esses dias alguém falou assim, pastor Edmilson, além de ser Edmilson Nobreza, o senhor tem um outro sobrenome? Virou sobrenome, hein? Muito bom, pastor. Mas é um belo adjetivo. Amém. Que você dá aos outros e nós damos para você também. Uma alegria estarmos juntos. Vamos fazer uma oração para começarmos o nosso estudo? Eu convido aqui o pastor Sérgio para fazer nesse programa, por favor. Vamos orar.
Querido Pai, nós te louvamos e também te agradecemos por mais uma vez ter a oportunidade de abrir a sua palavra e aprender da sua santa vontade para as nossas vidas. Abençoe-nos, ó Senhor, aqui na condução desse estudo e abençoe a cada pessoa que assiste, participa em sua casa, também em sua comunidade, lendo a sua palavra e buscando colocá-la em prática em suas vidas. Dá-nos o teu Santo Espírito, a tua compreensão, rogamos e clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos ouvir agora, pela última vez, o autor do nosso manual de estudos, o pastor Jonathan Duffy. Fadiga de compaixão é uma coisa mais comum de se falar hoje do que era há algum tempo atrás. Acho que pelo fato de a mídia estar sempre nos bombardeando com histórias trágicas, ela normalmente não nos conta boas histórias, e sim histórias ruins. E como resultado, temos a tendência de nos fechar para muitas delas quando somos confrontados pela dor e tristeza que existem no mundo. Sem dúvida, preferimos as boas histórias, gostamos de nos focar naquilo que é bom, ao invés de sermos lembrados constantemente de que as coisas são ruins. Portanto, à medida em que estendemos a mão ao nosso próximo, nós como igreja, bem, o que podemos fazer? Podemos mudar a forma como as coisas são? Será que temos condição de lidarmos com as injustiças que ocorrem no mundo de hoje? Como podemos evitar a fadiga da compaixão quando somos constantemente bombardeados pelo quebrantamento? Eu, pessoalmente, sou esperançoso. Quando eu me engajo com cada indivíduo, quando separo tempo para ouvi-los e eles compartilham suas histórias comigo, eu me torno engajado com aquela pessoa. Me engajo com a história de sua vida. Para mim, deixa de ser apenas algo global, algo que está distante. Isso é real, é tangível. Isso é a dor e o sofrimento que a pessoa está compartilhando comigo. Eu acho que quando nos engajamos com pessoas que estão quebrantadas, quando paramos e ouvimos o que elas têm a dizer, compartilhamos um com o outro, isso se torna um relacionamento. E não mais precisamos lidar com a fadiga da compaixão. O que sentimos é um forte desejo de ajudar um amigo a encontrar cura. Um desejo de podermos compartilhar com eles a história de dor que nós mesmos experimentamos, mas também a história de cura e esperança que Cristo trouxe à minha vida. Portanto, para mim, a resposta à fadiga de compaixão é se focar no indivíduo. Parar de olhar para as estatísticas globais e olhar para a face da pobreza que existe em nossa igreja e em nossa comunidade em geral. E quando passamos a olhar desta forma, paramos de ver pessoas em necessidade e enxergamos relacionamentos e amizades. Relacionamentos baseados em amor, perdão, cura, compaixão, fatores que Deus deseja para todos os nossos relacionamentos. Durante essas 13 últimas semanas, ouvimos o pastor Jonathan trazendo as suas introduções, seus conceitos importantíssimos dentro dessa visão de ajudar os nossos necessitados. E com os amigos aqui hoje, a gente precisa começar a discussão do último tema dessa temporada. Uma comunidade de servos. É interessante que Jesus, ele disse que no reino dele não tinha lugar para aqueles que não queriam ser servos, né? Ele próprio disse que ele era servo. Como haveria lugar para quem não era servo? Já que o próprio líder, o mestre, disse: eu vim para servir vocês, né? A lição dessa semana, o nosso guia de estudos, eu gostei ali logo no verso principal da lição, ali de Hebreus capítulo 10, 23 a 24. Para mim, ilustra muito bem tudo que a gente está vendo na lição, que diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Achei fantástico esse verso principal da lição aqui de Hebreus. Primeiro, sempre que a Bíblia menciona esperança, geralmente está conectado com a volta de Jesus. Mas aqui o autor de Hebreus ele deixa bem claro: tudo bem, aguardamos a volta do Senhor. Mas enquanto Jesus não volta, o nosso foco, nós precisamos cuidar-nos uns dos outros. E ser servo envolve exatamente isso, cuidar uns dos outros. Enquanto eu cuido de você, você cuida de mim, você cuida do outro, e nós nos fortalecemos e aguardamos assim com alegria e firmeza a volta de Jesus, que é o que o texto fala.
Eu acredito que se nós servíssemos mais uns aos outros, nós teríamos maior alegria, porque às vezes dá muito mais prazer em servir, em ajudar, do que ser servido e ser ajudado. Eu acho isso uma regra até que o Senhor Jesus colocou. Ele tinha prazer em fazer as coisas primeiro, né? Tem até aquela regra áurea, né? Sim. Que vocês desejam que as pessoas façam Sim. para vocês, faça primeiro para elas. É a regra áurea do Senhor Jesus. E essa questão de sermos uma comunidade de servos, Sérgio, ela deve nos lembrar sempre isso. Que Jesus foi um servo, nós precisamos ser também. É isso mesmo. Você mencionou aí essa regra áurea colocada por Jesus. Essa regra áurea já existia mesmo um pouco antes da época de Moisés, mas de uma maneira diferente. E o interessante é que quando ela surgiu, era um pensamento de todos os países quase, da cultura, dizia assim, ó, não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Jesus, ele não plagiou o pensamento. Para falar a verdade, ele o transformou. Ele tirou da passividade, que é você não fazer o que você não quer, e colocou na atividade, né? Falou assim, olha, faça para os outros aquilo que você espera. E viver em comunidade é seguir o exemplo de Jesus, uma comunidade cristã. Ele falou, eu fui servo, e se eu, sendo o Senhor, fiz isso, vocês devem fazer isso também. Então, viver em comunidade, agindo como Cristo agia, servindo, não é apenas uma teoria, mas é seguir na prática o que Jesus ensinou pelo seu estilo de vida. Pois não, Edmilson. E aí Jesus, ele nos ensina que nós devemos multiplicar exatamente o estilo de vida que ele viveu. Eu gosto muito de parar para lembrar que em meio a tudo de bom que aconteceu com a vinda de Jesus, e a supremação de Jesus ao vir aqui foi a salvação. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Nós cremos que somos salvos pela graça de Jesus, não é verdade? Também a Bíblia fala ali em 1 João que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, iremos ver sobre isso. Ele veio desfazer as obras do diabo. Mas Jesus veio nos dar um exemplo também. Eu gosto de João capítulo 13, verso 15, quando ele fala assim, eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façai vós também. E ali é muito claro que a ênfase ali é o serviço cristão. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E ele então fala, agora vocês também têm que ser servos das pessoas. E sabe, quando a gente para lembrar que nós somos cristos, pequenos cristos para as pessoas, nós vamos multiplicar então como agentes da mudança, é o que a lição de domingo nos fala, né? Nós somos agentes da mudança. Olha a igreja primitiva, a igreja que cresceu após Jesus ascender aos céus. Era uma igreja que replicava exatamente as ações de Cristo, ações de compaixão e ações do Evangelho, a pregação do Evangelho. A gente vê em Atos capítulo 2, por exemplo, duas ênfases fortes da igreja. Nós encontramos uma igreja que pregava o Evangelho, Pedro pregou o Evangelho. Ele disse, arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados. E ele fala, receba o Espírito Santo. Olha quanta coisa linda Pedro pregou para as pessoas. Mas a gente encontra logo em seguida uma igreja que repartia seus bens, que cuidava uns dos outros, relembrando as ações de Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Exatamente. O sermos agentes de mudança, o que significa de fato para você, Sérgio, ser um agente de mudança? Olha, enquanto ele falava aqui, justamente nesse ponto, eu estava imaginando aqui essa questão de ser agente de mudança. Às vezes eu viajo para uma das regiões da minha associação, ela corresponde até à região do Vale do Ribeira, lá chegando na divisa com o Paraná. E é uma região que recebeu muitos japoneses ali, né? Em quase todas as cidades ali você tem uma praça, um jardim, com alguma escultura, algumas luminárias, algumas coisas que lembram a terra deles. Então nós devemos ser agentes de mudança nesse sentido. Nós somos já cidadãos do reino de Deus. Nós almejamos o céu, Deus é o nosso rei, Jesus é o nosso rei, nosso criador, nosso salvador, e nós temos a nossa vida transformada por eles. E uma vez que agora nós pertencemos a esse reino de Deus, onde nós vivemos, vamos começar a transformar e fazer desse lugar se parecer um pouquinho mais com o reino de Deus. Exato. Que ainda não chegou em plenitude, mas nós já começamos a colocar isso agora. Desse texto, dessa explicação,
Tem várias coisas que colocam aqui a lição, mas o texto que eu gosto é o de 2 Coríntios, capítulo 5, onde fala que nós somos embaixadores, né? Sim. O texto lá fala assim, olha, de sorte, capítulo 5, 2 Coríntios 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha, a gente agora é embaixador. A gente conhece bem o sistema de embaixada, né? Quando tem uma embaixada aqui no Brasil de um outro país, nós já sabemos que ali dentro daquele território, daquele país. ali é o país fora do seu país. Exato. Isso é ser agente de mudança. Nós somos do reino de Deus, estamos instalados aqui. Eu vou viver a cultura do céu, vou viver o plano e o sonho de Deus para a minha vida e, é claro, vou começar a transformar as coisas ao meu redor, não deixar simplesmente como estão. Legal essa visão sua sobre essa questão de sermos agentes de mudança e praticarmos as ações do reino, né? Isso deve levar a gente a refletir mais a cada dia na palavra e buscando entender quais são essas ações do reino, né? Já pensou pensarmos que cada lar cristão seja uma embaixada de Deus, do céu aqui na terra, cada igreja? Já pensou onde você trabalha, você ser um embaixador do reino dos céus aqui na terra? Também? Transforma o mundo. Transforma o mundo, não é? Então, a pessoa, o foco não sou eu, o foco é o reino de Deus. Eu sou representante. Meu falar, meu agir, me faz lembrar até mesmo as cidades de refúgio que existiu nos tempos bíblicos, não é? Nos tempos do povo de Israel, após eles entrarem na terra de Canaã, Deus disse assim, devem existir cidades de refúgio. E me faz lembrar que agora é o seguinte, as pessoas nesse mundo, elas estão carentes de refúgio. Então, como é lindo você ver, às vezes, um colega de trabalho que encontra num servo de Deus um agente de refúgio. Verdade. Amigo, eu queria desabafar com você, falar com você. Se sente amparado, né? É isso mesmo. Se sente amparado. Muito bom. Com essa ideia aqui que acabamos de ouvir, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para o próximo bloco. Já de volta com o programa dessa semana, onde estamos estudando um tema tão importante para que a gente possa entender o plano de Deus e como podemos ajudar melhor aos outros, transformarmos o mundo, sermos agentes de mudança neste mundo, enquanto Cristo não volta, não é verdade? E eu quero aproveitar e oferecer nesse momento, no começo do segundo bloco, mais uma vez, este curso bíblico para você. Nós enviamos de graça para sua casa ou para o endereço que você indicar este material. Basta você ligar para a gente em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21, e alguns de nossos atendentes, alguém vai te atender e vai poder tirar ali as suas dúvidas e poder pegar o seu endereço e enviar gratuitamente, tá certo? É bem simples, bem fácil, nós não cobramos nem pelo material nem pelo envio, porque o nosso prazer está em estudar a palavra de Deus, que muda a nossa vida quando a gente se coloca nas mãos do Senhor de fato. Então, estude a palavra, essa série é extraordinária, você não perde por esperar o fato de pedir o seu curso bíblico, vai mudar a sua vida e de sua família também. Vamos agora para o segundo bloco, meus amigos. Pastores Edmilson Lima, Sérgio Monteiro, conversando aqui com a gente sobre temas tão importantes relacionados a uma comunidade de servos, né? Nós não podemos ter uma comunidade de chefes, né? Mas de servos. Sim. Não podemos ter uma comunidade daqueles que têm autoridade e mandam, senão quem é que vai cumprir os propósitos, né? Tem que ter lugar para todo mundo. Mas uma coisa é certa, o grande líder precisa servir. E aquele mais pequenino no reino de Deus também precisa servir. Essa é a regra de ouro do reino do Senhor. Já estudamos aqui o fato de sermos agentes de mudança. E agora, gente, nós queremos estudar um pouquinho sobre a questão de um servo remanescente. Como você viu esse tema da parte de segunda-feira do nosso manual de estudo, Sérgio? Remanescente é algo que sobra, né? Num dos textos que nós estudamos na lição de número 11, Jesus falou assim, porventura, quando voltar, o Senhor ainda achará fé na terra, né?
Também vimos Mateus capítulo 24, em que fala que o amor se esfriaria. Então, a tendência do nosso mundo é acabar essa fonte de amor, de graça, que são as ferramentas pela qual a comunidade de Deus trabalha. Mas Deus não vai permitir com que isso aconteça, porque Ele tem um povo, sempre teve. Em todo o tempo, Deus sempre atuou através de um povo, de pessoas, não que Ele deixasse de amar o mundo todo, mas justamente para que esse povo pudesse manter a fé e pregar a todo mundo. E o Apocalipse coloca lá no capítulo 12 que haverá um grupo de remanescente. E eles são apresentados aqui com duas marcas. Lá no capítulo 12, versículo 17, e também no capítulo 14, verso 12, fala que as duas marcas são: eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É um povo que não vai deixar de fazer a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, ali ter o que Jesus ensinou, o seu exemplo, a sua vida representada na vida deles. Isso é importante por quê? Porque até quando vamos aos mandamentos, nós sabemos que os mandamentos, eles divididos em duas partes, né? A própria Bíblia apresenta, é amor a Deus e também ao nosso semelhante. O remanescente de Deus, o povo que resta, permanece ao lado dele, mesmo no tempo do fim, diante das dificuldades, eles seguem o caminho de Deus, amam seus semelhantes e atuam a favor deles. Importante. Veja que a Bíblia ela não está dizendo a respeito de uma placa de igreja, ela está dizendo a característica de um povo fiel, remanescente, que estará em pé diante dele. Se você é uma pessoa fiel, ama a palavra de Deus e você pratica o que está aqui, não é? Sendo fiel exatamente a esses princípios, né? Observando os seus mandamentos, guardando, tendo o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, que é o espírito de profetizar, não é? Esse testemunho do Senhor Jesus, são dois braços importantes. Você vai ser um servo remanescente, você vai ser parte do povo remanescente. É para isso que nós estamos lutando, para fazermos parte desse povo. Né? É legal pensar que remanescentes realmente são poucos, como o pastor Sérgio colocou muito bem aqui. É uma minoria, sabe? Mas serão alguns milhões, né? É uma minoria, mas serão alguns milhões. Que são alguns milhões, mas em meio a bilhões parece que não é nada. Mas esse nada, sabe, é legal a gente observar como que Deus trabalha em meio ao quase nada. Porque às vezes eu posso me olhar e dizer assim, é uma situação tão grande que eu acho que eu não farei nenhuma diferença. A minha ajuda, a minha participação não vai fazer diferença. Então eu vou ficar de braços cruzados e vou pelo menos me proteger. Não é esse o plano de Deus. Eu gosto de lembrar, por exemplo, ali a história de Caim e Abel. Desde o começo, a pergunta do bem é: onde está o teu irmão? E a resposta do mal sempre foi: que tenho eu a ver com o meu irmão? Não é? Deus perguntou: Caim, onde está o teu irmão? E Caim responde: o que tenho a ver com o meu irmão? Sabe? Quando um faz a diferença, há transformação. Quando um faz a diferença, quando um age, faz a diferença, há transformação. É o que, por exemplo, a gente aprende com Moisés. Um homem nas mãos de Deus guiou toda uma multidão que cruzou o deserto, que saiu do Egito, cruzou o deserto e chegou a Canaã. E eu gosto de estudar sobre remanescente através de Moisés, porque ele era um, e Deus falou assim, em um momento, Deus disse: Moisés, eu estou revoltado com o povo, esse povo de dura cerviz, esse povo que se rebelou, adorou agora um bezerro, vou fazer de você o meu homem e desse homem uma nação. E o que Moisés fala? Senhor, tira a minha vida, mas não tira a vida desse povo. Está aqui, né, em Êxodo 32, verso 32, é justamente esse texto, quando ele fala disso. A resposta de Moisés foi um pedido e, ao mesmo tempo, se colocando ali do lado do povo. Ele falou assim: olha, agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ele intercedeu pelo povo, ele não encobriu o que o povo havia feito. Realmente foi um pecado, mas ele clama agora pela misericórdia de Deus, né? Pelo seu perdão, perdoa esse povo. E até coloca, a gente vê o contexto anterior, né? Ele fica preocupado também com a imagem de Deus diante do mundo. Ele fala: o que vão dizer do Senhor que tirou esse povo lá do Egito para matá-los aqui no deserto? E ele continua dizendo: perdoa, Senhor, e termina falando assim: ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Que ousadia, né? Em entregar-se
por amor a outras pessoas. Uma espécie de Messias, de Cristo aqui, né? Que Sim. falou assim, não tira a vida não, eu vou dar vida por eles aqui. Olha aqui, ó. No nosso guia de estudos aqui, a escritora americana Ellen White, no Patriarcas e Profetas, página 319, eu vou ler só o começo, diz assim, olha, intercedendo Moisés por Israel, desapareceu-lhe a timidez ante seu profundo interesse e amor por aqueles em favor dos quais havia sido, nas mãos de Deus, o meio para se fazerem tão grandes coisas. Eu fico assim imaginando, Moisés, em um momento, 2 diálogos de Moisés com Deus. Um deles, assim, Senhor, posso fazer um pedido para o Senhor? Eu queria te ver. Sabe? Talvez assim meio acanhado. Senhor, eu queria tanto te ver. E Deus, é claro, respondeu para Moisés, Moisés, você não pode me ver. E aí a gente conhece a história. Mas quando Moisés, ele fala para interceder com a sua compaixão que ele tinha por aquele povo, meu amigo, a gente vê um Moisés corajoso. Acabou a timidez. Acabou a timidez. E isso é legal. Sabe, eu não sei quem aqui já teve a experiência de pedir algo para si e pedir algo por alguém. É bem diferente, não é? Nossa. A cara do pidão para si, sabe, eu estou pensando, não, olha, conheço alguém, está precisando de ajuda e eu quero pedir para você, juntos vamos ajudar aquela pessoa. Foi o que Moisés fez, sabe? Então, não posso me cansar de ser o remanescente. Eu não posso pensar que talvez alguém vai ajudar. Não, eu vou ser o primeiro a ajudar. E se ninguém ajudar, que eu seja o único. Isso vai fazer diferença. Sermos mais... E o remanescente tem essa marca, né? Tem. Quem for remanescente tem essa marca de ousadia. De servir a Deus e aos filhos de Deus, ser servo. Amor às pessoas, Amor né? às pessoas. A gente vê isso às vezes na comunidade. É uma coisa que tem que tomar cuidado. Porque tomamos decisões às vezes, né, como uma comunidade ou como uma instituição, e às vezes nos esquecemos de pensar no lado das pessoas. Aí tem aquela pessoa que está mais envolvida com as pessoas em si. Ele sempre vai levantar a sua mão e falar assim, olha, por favor, não tome essa decisão, não vamos andar por esse caminho, porque vai ferir pessoas, vai machucá-las. Quem se envolve com gente, defende gente. Quem está por trás de processo, de teoria, geralmente se esquece das pessoas. Não podemos nos esquecer que a única coisa que Deus levará desse lugar para o lugar que Ele tem preparado são pessoas. Exato. É com isso que devemos nos envolver. Exatamente. Com que é importante. E você me faz lembrar um texto, você falou que temos que amar as pessoas, aquele texto de Jesus de Mateus 24, até estudamos na lição número 11 juntos aqui, né, o texto de Mateus 24 e 25, no verso 12, que diz assim, que um dos sinais do tempo do fim é que o amor, por causa da iniquidade, do pecado, o amor se esfriaria de quase todos. Então, esta é uma profecia que foi feita por Cristo, mas a gente não precisa permitir que ela se cumpra em nossa vida, porque é triste. Pelo sofrimento, pelo pecado do mundo, você permitir que o amor de Deus se esfrie na sua vida. Aí você perde uma criança passando fome num semáforo, debaixo de uma ponte, teu coração não se move. Outro lá, um enlutado, uma viúva, passando, não se move, porque o amor acabou. Quer dizer, é complicado. Imagina se o amor se esfria. Então, a característica tem que ser amar a Deus e ao meu semelhante. A linguagem do coração, ela alcança qualquer pessoa. Ela alcança qualquer pessoa. Às vezes a gente procura ensinar de maneira filosófica, falando bonito, e está na moda agora, né? Umas frases de efeito, sabe? Meio assim, umas frases que vêm, que vão, mas a linguagem do coração, aí é onde que entra a Bíblia. Eu gosto ali, por exemplo, e a lição nos apresenta 1 João capítulo 3, verso 16 em diante. Nisto conhecemos o amor. Quer conhecer o amor? Olha só. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É muito forte essa passagem. E como o nosso guia de estudo nos apresenta aqui na parte de terça-feira, alcançando pessoas. Como que eu quero alcançar mais as pessoas? Tanto alcançar as pessoas com o Evangelho, nós somos igreja. A igreja tem a finalidade realmente de levar o Evangelho às pessoas. A salvação é através de Jesus Cristo, não é apenas através da caridade, de boas ações. Mas as boas ações, o amor com as minhas mãos, ele atrai as pessoas. Quantas pessoas passaram a seguir Jesus? Lá na história, por exemplo, do cego Bartimeu, eu gosto daquela história. Lá diz que depois que Jesus curou o cego Bartimeu,
O próximo verso fala assim que ele passou a seguir Jesus por onde quer que ele andasse. Claro, como não seguir um Jesus maravilhoso e o seu evangelho, sendo que ele fez tudo por aquele cego e por nós também. Exatamente. E esse é um ponto bastante interessante, que às vezes na igreja a gente perde muito tempo discutindo, não, nós vamos ficar investindo muito em trabalho social, nós temos que investir na pregação do evangelho. A gente fica sempre perdendo tempo com discussões nesse sentido, o nosso manual fala desse cuidado, e Jesus ele fez algumas acusações também àqueles homens de sua época, escribas e fariseus, quando Jesus curava alguém, e um deficiente físico que era marginalizado naquela sociedade, e as pessoas ficavam pensando, esse homem aí, se ele soubesse quem é essa pessoa, se ele soubesse não teria curado. Essa mulher adulta aí, para que perdoar? Isso aí não vale nada. Quer dizer, quando você perde a noção do evangelho, você perde a noção do âmbito humano também, do amor para com as pessoas. Né? E acaba focalizando, né, quando a discussão ainda é entre missão e fazer o bem, assistência social, a gente está falando de coisas que ainda andam de mãos dadas, né? Uma vai levar a outra no final. O problema é quando agora, dentro da nossa comunidade, a nossa preocupação é somente, olha, o ar-condicionado, só o estofamento dos bancos, olha, precisamos deixar isso aqui mais bonito, vamos melhorar isso, e pensamos muitas vezes... Reformar o banheiro. Reformar o banheiro, que são coisas importantes, coisas boas, mas que nunca devem tomar o que é mais importante. Ou mesmo, pastor Sérgio, pastor Lanza, ou mesmo, às vezes... Tudo bem que na igreja nós temos tecnicamente setores do evangelismo e setores da solidariedade, certo? Claro. Tecnicamente. Mas o seguinte, a igreja, ela não pode, um grupo de pessoas físicas, esses 10 vão só pregar o evangelho e esses 10 vão só levar bondade. Pão e leite e roupa para quem está com frio. Não é assim. A missão é para todos. A missão é para todos. Claro. Ou seja, já pensou chegar na igreja alguém pedindo ajuda e aí o chefe da igreja, que a gente chama de ancião, quem sabe, né, diz assim, olha, isso aqui é com ação solidária, vai lá. Eu sou o primeiro. Sabe, tudo bem, na prática existe talvez em um âmbito maior, tá bom, então você quer roupa para a família inteira, temos ali o setor da igreja, mas eu devo passar pelo, o filtro, o primeiro filtro sou eu, sabe? Tudo bem, escapou de mim agora, então eu vou pedir ajuda maior para os departamentos da igreja, mas o primeiro a prestar solidariedade e evangelismo ao mesmo tempo sou eu mesmo, sabe? Também do outro lado também se pode dizer, imagina alguém que fala assim, eu gostaria de entender mais a Bíblia. Então venha na classe bíblica, então vou te apresentar uma pessoa que... Transfere, né? Sempre transferindo a outras pessoas. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é para todos também. Comece com o seu testemunho de vida. O que Jesus fez por você, o que você conhece que é tão bom que te ajuda hoje com esperança. Vocês acham, Sérgio, qual a sua opinião? Você acha que a gente... Eu gosto que você fala assim, olha, porque o Sérgio é o papa aqui, viu? Não, você acredita? Fala, Sérgio, é você. Eu me sinto honrado em dar um pouquinho para depois receber bastante de vocês. Fico feliz. Mas você acredita que nós estamos muito acomodados, sentados nos bancos das igrejas, meio que enclausurados nessas construções que são importantíssimas, tudo isso é importante, e talvez essas coisas estão fazendo a gente perder a visão do nosso próximo, do nosso semelhante, do serviço que Jesus deseja que a gente faça? A lição do trimestre, 2 trimestres atrás, tratou a respeito do Apocalipse. Sim. E dentro do Apocalipse ali a carta às 7 igrejas. A gente geralmente fica preocupado com a perseguição, com as coisas, mas quando nós vemos ali a 7ª igreja, que a lição colocou muito bem, que representa o tempo em que nós vivemos hoje, que é o tempo da igreja de Laodiceia, o problema dessa igreja não era a perseguição que sofriam, não eram as dificuldades que eles passavam, era justamente o contrário, era o seu comodismo. Eles se achavam, né, aos seus olhos, eles achavam que eram ricos, abastados. Rico sou, de nada tenho falta. Não tinham falta de nada, exatamente. Quando Jesus olha para a condição deles e fala assim, olha, na verdade você não passa de um pobre, um cego e está nu. Então, às vezes temos os recursos, mas somos pobres, cegos e nus. Sim, infelizmente, não todas, e nem dentro de todas as igrejas isso é predominante. Mas existem muitas comunidades
em que muitas vezes os seus olhos são voltados para si mesmo. É o programa para si, fazer tudo ali. A gente pode até pensar, até na hora de fazer missão, a gente corre o risco de ser egoísta. Exatamente. Vamos fazer uma missão aqui do outro lado da rua? Ah, não, do outro lado da rua não. Agora vamos todo mundo aqui juntar aí 5, 10 mil dólares para passarmos uma semana pregando lá na Suíça? Aí eu topo. Na Suíça eu topo. Aí eu topo. A gente Vamos prega fazer uma o seguinte, semana e viaja outra. Vamos dar uma congelada nessa ideia? Eu quero ouvir a opinião do Nobreza aqui, amigo. Eu tenho uma história. Então tá bom. Eu tenho uma história sobre isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. E, aliás, gente, vocês estão comigo aqui, é o último bloco da temporada. Vai acabar aqui a nossa temporada nesse bloco. E eu tenho o prazer de estar com os amigos pastores Sérgio Monteiro e Edmilson Lima, conversando com vocês sobre a importância de sermos servos dentro do tema dessa semana. Deus quer uma comunidade de servos. E você tinha uma história para contar, de gente acomodada, não sei como é que é o negócio. Sim. E o que você quer compartilhar? Como alguns interpretam mal a função da igreja na comunidade. Eu li há um tempo atrás, há muito tempo mesmo, um livrinho, um livreto de bolso assim, Nova Era, Marco André, o autor. Eu li esse. Lembra desse livreto? E ele conta uma história ali que para mim ilustra bem, me dá um alerta assim. A história é que havia um grupo de pessoas numa região beira-mar, onde muitos naufrágios aconteciam. Então, os fazendeiros da região, às vezes olhavam e viam que o navio estava afundando, e eles então se uniram com seus barquinhos para ajudar os náufragos, e traziam ali para os seus sítios, e davam ali os socorros iniciais e tal. Aí tiveram uma ideia, peraí, aqui é uma região que tem muitos naufrágios realmente, vamos construir aqui então um posto salva-vidas para atender melhor essas pessoas. Que legal! Uniram ali uns 4 fazendeiros, quem sabe, da região, e aí criaram um postinho salva-vidas. Um dia alguém gritou, naufrágio! Lá se foram os fazendeiros com seus barcos, deram socorros, eles eram felizes. Mas um dia chegou alguém e falou assim, olha, rapaz, aqui acontecem muitos naufrágios realmente. O efeito é o ninho, parece que aqui é mais forte, as ondas são mais fortes. Resumindo a história, nós precisamos aumentar o posto salva-vidas. E agora ampliaram um posto grande, enfim. E agora tinha uma boa recepção, um carpete vermelho no posto salva-vidas. Um dia alguém gritou, naufrágio! E foram socorrer os náufragos. E quando iam entrando no posto salva-vidas, alguém disse assim, não dá para entrar na porta dos fundos com eles, porque vai molhar o carpete e poderá atrapalhar e destruir o nosso posto salva-vidas. Eu li aquela história e eu fiquei pensando, nós não podemos entrar nessa. A igreja, ela é um posto salva-vidas para receber as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, para receber as pessoas que carecem de socorro, de amparo, de um abraço, quem sabe. Né? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação que pode ocorrer. Aí você, quem sabe, olha, você pensa assim, você que está na igreja, eu que estou sentado lá no meu conforto da igreja, eu estou olhando a igreja como um posto salva-vidas que eu preciso estar pronto para receber, para sair, buscar as pessoas molhadas pelo pecado, molhadas pelo sofrimento, quem sabe? Eu não queria pregar aqui não, mas... Exato, mas é isso mesmo. É só para lembrar que... Eu acho que essa é a visão. Precisamos encarnar mais essa questão do amor ao nosso semelhante e do serviço, não é? Eu já contei aqui, mas há um tempo atrás eu visitei uma comunidade cristã, eu me assentei, cheguei mais cedo, eu ia dirigir a palavra naquele dia, nisso alguém me aborda, falou assim, olha, o senhor podia se levantar? Porque esse banco aqui, foi eu e minha família que demos na construção, e é da minha família, nós chegamos, nós precisamos nos sentar. E ainda tinha muitos lugares vazios, aí eu falei assim, olha, o senhor, tá bom, o senhor pode sentar, fica à vontade, o senhor pode me indicar onde tem um banco assim para visitas, né, que eu possa sentar livremente? Ah, não sei, o senhor pergunta para o diácono lá, porque esse banco aqui é da minha família. Pastor Lanza. Eu fiquei apavorado. Eu vou dizer como um amigo meu dizia, não é? Acontece esse tipo de coisa, como pode ser? Infelizmente, mas aí a gente vê essa falta de visão, a perda do amor para com o nosso semelhante e a falta de visão do serviço. Quer dizer, esquentar um banco de igreja não é o plano de Deus. Vá à igreja,
recarregue a sua bateria, faça a sua adoração a Deus, a sua entrega, mas também ame, compartilhe. Existem pessoas carentes de ouvir a mensagem, é claro, lá na Suíça também. Claro, Isso claro. não impede você, Nós não de algum somos momento, contra, né? ser um Não, missionário para claro. isso. Claro. Mas não use o pretexto, né, de missão para fazer turismo. Vá fazer missão, então, passe mais tempo, Perfeito. distribua, pregue, fale. A gente Faça não o pode que se tem que envolver ser pelo feito, nosso né? egoísmo, exatamente. Buscar pessoas. Buscar pessoas, alcançar pessoas para Cristo Jesus, como diz aqui a palavra, porque o poder da influência das boas obras realizadas pelo povo de Deus é muito grande. E um detalhe, a gente fala assim de ação solidária, de sermos mais bondosos, né, mais generosos, enfim. Mas é bom lembrarmos algo, e eu gosto ali do que está em Efésios 2,19, diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Exatamente. Por que fazer? Porque somos todos uma só família. Tem que ter graça dentro da igreja. Isso! Tem que ter amor e perdão e oportunidade dentro da igreja. A graça é entender que nós somos família. Aquele irmão que está lá na ponta sentado, ele é meu irmão. Por isso nós nos chamamos de irmãos. Olha como é gostoso. Eu lembro ali de Atos 9, quando Ananias chega para Saulo de Tarso. Jesus o manda, Ananias ficou com medo e Ananias vai. E Ananias chega e fala assim, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber Jesus Cristo. Nós somos todos irmãos. Então a gente tem que fazer uns pelos outros, porque somos e como sendo irmãos. Exatamente. Os domésticos da fé, né? Ajudarmos os de casa também. A gente quer ajudar os de fora, mas tem tanta gente que às vezes se assenta num banco do lado da igreja, numa cadeira do lado da igreja, e a gente não imagina as angústias que estão passando no coração daquela pessoa. É uma tendência nossa, né? Às vezes dá toda a atenção para quem é de fora do que para o de dentro. Uma família que tem criança, se a sua criança derruba uma taça da mãe lá, um objeto da estante, a mãe fica chateada, briga, coloca às vezes até a criança ali meio de canto, magoa o seu coração pelo objeto quebrado. Eu acho interessante quando a gente recebe um visitante na nossa casa, que também tem criança. E é o filho do visitante quem esbarra no cristal ou no objeto e esse quebra. A tendência do pai da criança é repreendê-lo, mas a tendência da dona da casa, contrário do que fez com o próprio filho, é falar assim, não tem problema. Não tem problema, é uma criança. Né? Então a gente não pode fazer isso com os de fora, devemos tratar com carinho os de fora, mas existem pessoas dentro da própria comunidade que estão quebradas, precisam do nosso carinho. Nós somos representantes de Deus, inclusive dentro da igreja. Exatamente. Precisamos cuidar deles. Essa ajuda, esse apoio, como diz o pastor Sérgio aqui, nem sempre é um pão. Eu me lembro, eu cheguei para ser pastor numa igreja e eu comecei a notar algo. Tinha uma senhora que, após o culto, ali nos cumprimentos à porta da igreja, ela saía pelo canto de lá e não me cumprimentava. Ela tinha uma situação física que é muito comum em muitas pessoas, vitiligo. E eu comecei a notar que ela se achava um pouco assim, ela se autodiscriminava. Um dia eu me lembro, a propósito, ela ia passando assim, eu segurei pelo braço e disse, minha irmã, ela me olhou assim, e eu fui meio enfático assim, falei, olha, o teu vitiligo, para mim, não te torna diferente de ninguém nessa igreja. Sabe o que eu fiz? Na hora eu beijei a mão dela onde tinha vitiligo e disse, você é muito cheirosa. Eu digo isso sabe por quê? Essa irmã, ela olhou com um brilho especial nos olhos e um dia ela disse assim para mim, pastor, foi tão gostoso aquilo que o senhor fez, posso ir na sua casa um dia? E ela queria nos visitar. E ela foi nos visitar. E vou agora terminar a história dizendo que dessa visita ela morou 3 anos na minha casa, a irmã Luzia, que mora em Rio Sono, no Tocantins hoje. Nossa. Isso foi em Brasília. Foi assim uma amizade, tudo começou com esse beijo, sabe? E ela é um amor de pessoa, pensa numa cristã, serva de Deus. Agora, muitos irmãos têm os seus preconceitos, às vezes, que acham que são diferentes, quem sabe, e nós precisamos ter mais graça dentro da igreja, a partir de mim. Exato. Eu me lembro de ter ouvido de uma pessoa assim, falar, eu sou contra essas séries de evangelismo que às vezes a gente faz, porque, olha, o que mais vem são os pobres para dentro da igreja. Eu falei, amém. Amém. Louvado seja Deus, são seres humanos. Eu falei assim, irmão, o teu dinheiro e o meu dinheiro vão ficar aqui. Nós somos todos pobres diante de Deus.
Nós não temos nada. É verdade, pastor. Tem que ajudar as pessoas. Bem colocado. A gente tem que parar com essa visão de que a igreja é um clube, não é? Não, a comunidade está lá para adorar a Deus, para nós nos comungarmos, para fortalecermos a nossa amizade cristã. E é isso que a gente tem que manifestar. Graça dentro da igreja, graça dentro das nossas comunidades. Senão a gente fica com uma igreja sem graça. Sim, exatamente. Perdão do trocadilho, né? Mas eu acho que é nessa linha que a gente acaba caminhando. Agora, onde é que está o equilíbrio entre a fé e viver pela fé e o estímulo uns aos outros para a prática das boas obras? Pastor Sérgio, como diz o nosso manual aqui. A gente tem a tendência de desanimar. O ser humano desanima muito fácil. Dizem que segunda-feira é o dia mundial de iniciar um regime, né? Uhum. Isso afeta homens e mulheres. E diz que terça-feira é o dia oficial de acabar com ele. Ele dura pouco tempo, a gente desanima. Mas as pessoas têm descoberto que para se manter animado, não apenas numa dieta, mas numa academia, ou até mesmo nos estudos, e por que não também na vida cristã, é mais fácil quando fazemos acompanhados. Uhum. A Bíblia já coloca isso já desde o começo, né? Melhor serem dois do que um. Porque se um ali cair, o outro ajuda a levantar. Se sentir frio, o outro aquece. Estando em comunidade, a gente consegue ajudar um ao outro. Esse estímulo mútuo, ele faz parte do plano de Deus para a sua comunidade, para a igreja e também para fazer o bem, porque quando nós nos sentimos desanimados, os outros que estão ao nosso redor nos ajudam a nos levantar. O apóstolo Paulo, em Gálatas, faz um apelo para que a gente não pare com isso. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, por exemplo, ele fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Às vezes a gente pode se sentir cansado, né? A gente pode achar que não tem resultados, a gente não pode ver no momento ali ceifar o que plantamos. Mas ele fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Por isso, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Fazer o bem a todos, principalmente os da família, porque é o da família que mantém a gente em pé e aquecido. Se a gente não manter a nossa base segura, não vamos ter força para levar isso para fora da igreja. Correto. Tirar a pessoa do mundo controvertido para trazer para uma igreja fria. Agora que fala principalmente, não unicamente, aos da família da fé. Algo que a gente nota nessa última lição que a gente está estudando, gostosa a lição, né? Muito. Vai deixar saudades. Muito. Você falou algo, pastor, aí há um tempo atrás, que realmente merece ser guardada essa lição. Mas sabe, algo que eu prestei bem atenção, normalmente as lições, a última lição, a ênfase maior é a volta de Jesus. Isso já foi estudado na lição 11, Isso. a volta de Jesus. Mas sabe, o que a gente nota, e eu me lembro aqui de um pensamento da escritora americana Ellen White, mais uma vez, ela fala assim, a meta por excelência do cristão é o céu. Nós temos como propósito, visualizamos o céu, queremos o céu. A meta por excelência do cristão é o céu. Mas enquanto o céu não chega, façamos da vida aqui na terra um pedacinho do céu. E aí, lembrando aqui esse texto de Gálatas 6:9 que o pastor Sérgio leu aqui. Já pensou? Eu procurar ajudar o meu irmão, que está mais próximo, que faz parte da comunidade da igreja, e eu o procurar, não apenas aqueles que é do meu convívio, os bonzinhos, mas mesmo aquele irmãozinho que eu acho que é meio chato, sabe? Eu procurar amá-lo e ajudá-lo e compreendê-lo. E aí, então, a gente pode entender ainda mais. Já pensou? Eu procurar mostrar para a pessoa que o céu que nós acreditamos, ele começa aqui na terra, nós vivendo, ou antevivendo esse pedacinho do céu aqui na terra. Exato. Eu vivendo, meu irmão vivendo e convidando mais pessoas. Ei, vem para cá. Aqui é um pedacinho do céu. E um servindo ao outro, como é o tema Amém. do nosso manual. Isso mesmo. Que estudo maravilhoso, né? Foi um manual extraordinário. Excelente. Que estamos encerrando aqui hoje com os nossos amigos, os pastores Edmilson e Sérgio. Foram tantos convidados que passaram por aqui, tantas coisas boas, mas guarde no seu coração e faça um propósito com Deus de servir aos necessitados, servir a Jesus, acima de tudo, a Deus, e servir aqueles que precisam, os filhos de Deus,
os servos de Deus criados à sua imagem e semelhança. Amém. Pastor Edmilson, obrigado, hein? Amém. Foi um prazer, Que pastor. Deus abençoe muito o seu ministério. Estamos sempre às ordens aqui no programa Lições da Bíblia. Pastor Sérgio, muito obrigado também. Eu que agradeço, é um Deus te prazer. abençoe ricamente lá no seu trabalho. E, gente, na próxima semana começaremos uma nova temporada aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma temporada extraordinária, porque nós vamos estudar 2 livros incríveis, viu, da Bíblia, os amigos aqui. Nós vamos estudar Esdras e Neemias. Vamos estudar muitos temas incríveis, como liderança, como conduzir pessoas. Tenho certeza que serão temas extraordinários. E aqui o tema não se esgota nunca. De uma temporada a outra, a gente vai trabalhando com os amigos que estão em casa. Muito obrigado pela sua audiência. E a semana que vem, numa nova temporada, aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe e até lá.